Sempre tem uma questão sobre o verbo haver numa prova de concurso público. Sempre, 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 sempre. Aí você sempre erra. Nesse vídeo, nós vamos ver o verbo haver. Havia ou haviam? Houve ou houveram? Vai haver ou vão haver? Depois desse vídeo, gente, você nunca mais vai errar. O meu nome é Álvaro Ferreira, eu sou professor de língua portuguesa há mais de 30 anos e neste canal eu ajudo você a gabaritar as questões de português para concurso público. Vamos lá, galera, sem mais delongas, verbo haver. Bom, olha que fácil, gente. Vamos pegar o verbo haver? Ó, o verbo haver no sentido de existir, tá, galera? Pega aí, ó. Quando o verbo haver significa existir ou acontecer, ou indicando o tempo passado. Este verbo, gente, nunca vai para o plural. Então, peraí, Álvaro, como é que é? Verbo haver no sentido de existir ou de acontecer, ou indicando o tempo, é conjugado sempre na terceira pessoa do singular. Vem cá, gente, ó. Havia muitas pessoas naquela sala. Havia uma pessoa, havia duas, havia três. Havia. Esse verbo nunca vai para o plural. E esse aqui, ó, há alguns anos que não chove naquela região. Há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos. É o verbo haver indicando tempo. Esse verbo nunca vai para o plural, galera. Como é que chama isso aí, Álvaro? É quando o verbo é impessoal. Álvaro, o que é verbo impessoal? Verbo impessoal é quando o verbo não vai para o plural, oração sem sujeito. Esse verbo não vai para o plural de jeito nenhum. Haverá ou haverão, Álvaro? Haverá muitas pessoas naquela sala. Não importa o tempo, gente. Havia muitas pessoas, haverá muitas pessoas, não é haverão, haverá. Haveria muitas pessoas, não é haveriam. Esse verbo não vai para o plural, gente. E aqui, ó, houve várias reclamações durante a reunião. Não é houveram. Houve uma, houve duas, houve três, houve quatro, houve 1000 reclamações. Este verbo haver, galera, no sentido de existir ou acontecer, nunca vai para o plural. Então, houve uma reclamação, houve duas, houve três, houve quatro, houve 1000 reclamações. Então, havia uma pessoa, havia duas, havia três, havia quatro, havia 1000 pessoas naquela sala. Haverá alguns problemas. Este verbo nunca vai para o plural. Por que, Álvaro? Porque o verbo haver, no sentido de existir, galera, é um verbo impessoal. Oração sem sujeito. Esse verbo nunca vai para o plural. Ah, entendi, Álvaro. Quer dizer que o verbo haver nunca vai para o plural, né? E o verbo haver nas locuções verbais? Mesma coisa. Vem cá. Vai haver muitas pessoas naquela sala. Gente, não é vão haver, hein? O verbinho que acompanha o haver também não vai plural. Então não é vão haver. Então vai haver uma pessoa, vai haver duas, vai haver três, vai haver muitas pessoas naquela sala. Pode haver. O verbinho que acompanha o haver, galera, também não vai plural, hein? Pode haver muitas pessoas naquela sala. Não existe podem haver. Deve haver muitas pessoas naquela sala. Galera, o verbinho que acompanha o haver também não pode ir para o plural. Verbo haver não vai para o plural e o verbinho que acompanha o haver também não vai para o plural. Isso aqui é uma locução verbal com o verbo haver. Beleza, Álvaro, legal. Então quer dizer que o verbo haver nunca vai para o plural, né? Vem cá, gente. O verbo existir não faz parte dessa regra, hein? É o verbo haver quando significa existir, hein, galera? Então, ó, existem sérios problemas na cidade. Sérios problemas existem. Agora, se eu colocar o verbo haver, Álvaro, há sérios problemas na cidade. Esse é o verbo haver no sentido de existir. Perceberam, galera? O verbo haver não tem plural. O existir tem, hein? Ah, devem existir problemas. Problemas devem existir. Agora, se for com o verbo haver, deve haver. Então, ó, deve haver, tá vendo? Deve haver problemas. Deve haver problemas. Você não pode confundir, hein, galera? É o verbo haver no sentido de existir que não tem plural, hein? O existir tem plural, hein? Na cidade. Ai, que lindo, Álvaro. Ah, entendi. Então quer dizer que o verbo haver não tem plural, né, meu? O verbo existir tem, hein, galera? É o verbo haver quando significa existir, hein? Ah, então beleza, Álvaro. Quer dizer que o verbo haver nunca vai para o plural?
Não, gente, presta atenção agora. Não é que o verbo haver nunca tem plural. O verbo haver nunca tem plural quando é no sentido de existir, de acontecer, indicando tempo. Agora, presta atenção quando o verbo haver tem plural, sim. E não é impessoal coisa nenhuma. Ó, não se pode afirmar que o verbo haver nunca vai plural. Ó, não se pode afirmar que o verbo haver nunca vai plural. Não é assim que funciona. Ele pode, sim, desempenhar a função de verbo auxiliar. Presta atenção agora, galera. Nesse caso, ele tem plural. Ó, eles haviam chegado cedo. Ah, mas você falou que o verbo haver não tem plural, Álvaro. É o verbo haver quando significa existir ou acontecer, ou indicando tempo. Quando você fala assim, ó, eles haviam chegado cedo, porque eles tinham chegado cedo. Então quer dizer que o verbo haver aqui, ó, ele tem plural sim, ele concorda com eles. Eles haviam chegado cedo. Por que, Álvaro? Porque tem sujeito. Então, ó, e aqui é o verbo auxiliar do verbo chegar. Então, ó, eles haviam chegado. É a mesma coisa que ele falar que eles tinham chegado. Ah, então o verbo haver tem plural, Álvaro. Tem, gente. Aqui, ó. Eles houveram de fazer todo o serviço. Como assim eles houveram? Eles tiveram de fazer todo o serviço. É que nesse caso o verbo haver ele é auxiliar do verbo fazer. Então eles houveram de fazer. Eles tiveram de fazer. Ah, então tem plural? Tem plural, hein, galera? Vem cá. As candidatas hão de passar. É o verbo haver no sentido de passar. O que quer dizer hão de passar, Álvaro? As candidatas têm de passar nessa prova. Você vê que o verbo haver tem plural sim, galera. Né? As minhas filhas haverão de entender. As minhas filhas terão de entender que a vida é difícil. Perceberam, galera? Então, o verbo haver, quando ele é auxiliar, e tem plural. Perceberam, galera? O verbo haver só não tem plural no sentido de existir ou de acontecer, ou indicando tempo. O resto, galera, claro que ele tem plural. Ah, entendi, Álvaro. Você entendeu mesmo? Então vamos fazer uma questãozinha aqui? Vamos fazer. Olha essa questãozinha do verbo haver, galera. Ó. Vem comigo. Os verbos classificados como impessoais. Álvaro, o que é verbo impessoal mesmo? É aquele verbo que não tem plural, né? Tem características específicas e são determinadas de acordo com o significado que expressam considerando o contexto em que estão inseridos. Como ocorre aqui, ó. Há pouco mais de 30 anos. É o verbo haver indicando tempo, tá vendo, galera? Há pouco mais de 30 anos, há 10 anos, há 3 meses, há 4 dias. Isto foi há 2 semanas. Esse verbo haver indicando tempo é um verbo impessoal. Perceberam, galera? Verbo haver indicando tempo. E aí tá falando, assim, indique a seguir a alternativa em que há correção, de acordo com a nova padrão da língua. É a correta, né, galera? Letra A. Poderão haver pessoas dignas. Olha, vem cá, pessoal. Poderão haver pessoas... Mas, Álvaro, não são pessoas dignas, gente. Aí é o verbo haver no sentido de existir. Então, o verbinho que acompanha o haver não pode ir para o plural. Então, assim, ó, poderá haver. Então, poderá haver. Porque é o verbo haver no sentido de existir. Então, poderá haver uma pessoa, poderá haver duas, poderá haver três. O verbinho que acompanha o haver também não vai para o plural, hein, galera? Ah, não serve. Letra B. Havia mais problemas. Opa, o havia mais problemas. Havia um problema, havia dois, havia três, beleza, é o verbo haver no sentido de existir. Então, havia mais problemas do que haviam relatado anteriormente. Ah, do que tinham relatado anteriormente. Tá vendo, galera? Ó que lindo, ó. Este verbo haver é no sentido de existir. Havia um problema, havia dois, havia três, havia quatro problemas, havia mais problemas do que tinham relatado, do que haviam relatado. Linda, galera. Linda. Peraí. E a C? Haverão conflitos. Ah. Existirão conflitos. Então aqui, ó, haverá um conflito, haverá dois, haverá três, haverá 1000 conflitos. Este é o verbo haver no sentido de existir. Esse não tem plural, galera. Ah, e a letra D? A cada dia haverão possibilidades. Ah. Haverá possibilidades. Haverá, que é o sentido de existir. Então, haverá uma possibilidade, haverá duas, haverá três, haverá quatro, haverá 1000 possibilidades. Perceberam, galera?
Então, no caso aqui, ó, por que é a letra B mesmo? Havia mais problemas. É o verbo haver no sentido de existir. E esse haviam aqui, ó, mais problemas do que tinham relatado, do que haviam relatado, do que eles haviam relatado. Certo, galera? Então, aqui, Álvaro, é a alternativa correta é a letra B. Letra B, galera. Só verbo haver, perceberam, galera? Tem um verbo haver que tem plural, verbo haver que não. E o que não tem plural é um verbo impessoal. Olha a questão de número 2, galera. A forma verbal a é o verbo haver. Ó, a forma verbal a em há mais elementos. Opa, é o verbo haver no sentido de existir, né? Existem mais elementos. Há um elemento, há dois elementos, há três elementos. Há mais elementos que interferem nessa equação. Lá na linha 29 daquele texto que você não vai ler, certo, galera? Então, esse há mais elementos, a forma verbal a poderia ser substituída, mantendo-se a coesão gramatical e a coerência do texto. Vem cá, gente, se você pôr assim, ó, se você puser dessa maneira, ó, se puser dessa maneira, ó, mais elementos. Vamos lá, hein? Mais elementos. Eu quero trocar o verbo haver, certo? Ó, há mais elementos. Gente, ocorrem mais elementos? Mais elementos ocorrem. O verbo ocorrer tem plural, né, galera? Mais elementos ocorrem. Ah, então é a letra B. Verbo haver no sentido de existir, né? Só que aqui, ó, existem mais elementos. Mais elementos existem. Ah, então é pode haver, Álvaro. Sim? Pode haver, né? Pode haver. Beleza? Até aí tá legal? Pode haver. Ah, devem haver. Não, o verbinho que acompanha o haver não pode ter plural. Ah, então existem. Ah, Álvaro, pode haver ou existem? Gente, as duas estão certas gramaticalmente, certo? Mas aqui está falando o seguinte, ó, a coerência do texto. Se você falar que há mais elementos, é certeza. Existem mais elementos. Se você falar que pode haver, correto está, mas não é o mesmo sentido. Pode haver possibilidade, certo, galera? Aqui não. Aqui, ó, existem mais elementos. É o verbo haver no sentido de existir, então existem mais elementos. O verbo haver não tem plural, né? O existir tem. Então, a alternativa correta, galera, letra E, porque além de ser gramaticalmente correta, questão gramatical, também você tem que ver a coerência do texto. Pode haver, está correto também, pode haver. E existem, tem uma diferença. O pode haver é uma possibilidade. Agora, existem é certeza. Existem mais elementos. Ah, alternativa correta, galera, letra A. Então, gente, vem cá. Pra gente ficar bom, temos o nosso curso Academia de Português do professor Álvaro Ferreira. É um curso completo de português para concurso, galera. Com teoria e muitas questões. E todas elas comentadas em vídeo, hein? Todas mesmo, hein? Tá? Você, do jeito que eu estou comentando aqui para vocês, você vai ver no meu curso. O link está na descrição do vídeo. Certo, galera? Academia de Português do professor Álvaro Ferreira. Bora, galera. Bora. Vamos fazer mais uma questãozinha? Vem cá, gente. Marque a alternativa em que não há erro de concordância. Não há erro de concordância, Álvaro. Quer dizer que o verbo haver, galera, ele cai em concordância, cara. Tá? Então veja aqui, ó. Podem haver impactos. O verbinho que acompanha o haver não tem plural. Pode haver um impacto, pode haver dois, pode haver três. Este é o verbo haver no sentido de existir. Então, pode haver impactos. Letra B. Pode haver impactos. Olha que lindo, ó. Ah, legal, Álvaro. Vou ficar com essa por enquanto. Olha a letra C, gente. Devem haver impactos. O verbinho que acompanha o haver não pode ter plural. Deve haver um impacto, deve haver dois, deve haver três, deve haver vários impactos. Deve haver. O verbinho que acompanha o haver não vai para o plural. A C não serve. Letra D. Deve existir impactos. Gente, impactos é plural, certo? O existir tem plural, hein, gente? Então, impactos devem existir.
O verbinho que acompanha existir tem plural, porque o existir não faz parte dessa regra, hein, galera? O existir tem plural, hein? Ah, então peraí, Álvaro. É devem existirem. Aqui também não, né, galera? Ó, ou você, ó, devem existirem. Galera, devem existir, né, meu? Por quê? Porque só o verbo auxiliar é que vai plural. Então, impactos devem existir. Então, a alternativa correta, galera, é a letra B. Por que, Álvaro? Porque o verbinho que acompanha o haver também não vai plural. Pode haver um impacto, pode haver dois, pode haver três, pode haver vários impactos. Legal, né, galera? Legal acertar a questão, né? E essa questão de número 4, vem cá, vamos completar espaço, gente. Nossa, agora tem perdeu aí no meio, agora tem verbo ser no meio aí. Mas o verbo haver sempre está no meio de uma questão de concordância, galera. Veja, analise as frases abaixo. Apenas 1% dos votos se perdeu, se perderam. Vou pular. Você só está explicando o verbo haver? Então pula. Vamos só pegar o verbo haver. Então a 1 deixa aí. A número 2, você vai para o abraço, galera. 4 proponentes. Havia ou haviam? Havia ou haviam? Havia, galera. Havia um proponente, havia 2 proponentes, havia 3 proponentes. Você já sabe que o verbo haver, no sentido de existir, não tem plural. Então, nessa daí, ó, você corta a letra B e você corta a letra E. Tá vendo, galera? Ó. E agora você vai para abraço, galera. Vai para abraço. Os professores haviam encorajado, esse é o verbo haver, no sentido de existir. Tá vendo, galera? Agora aqui, ó, os professores haviam. Mas por que haviam? Ó, haviam encorajado. Esse verbo haver tem plural. É a mesma coisa que falar que os professores tinham encorajado. Ó, então os professores haviam encorajado os alunos. Os professores tinham. Então, ó, a número 2 aqui, galera, é o verbo haver no sentido de existir, não tem plural. E a número 3 é o verbo haver que tem plural, porque ele é o auxiliar do encorajar. Então, os professores tinham encorajado, os professores haviam encorajado. Então, para aí. Álvaro. Então, vou pegar. Eu tenho aqui, ó, havia e haviam. Certo? Certo. E aqui, ó, eu tenho havia e haviam. Então, por enquanto, gente, você já sabe então que você tá, ó, só o verbo haver, você já tá entre a D, certo, galera? Você já tá entre a D e a letra A, certo, galera? Agora você vai para o abraço. Vai para o abraço, gente, vem cá. É 2 horas ou são 2 horas? É 1 hora, né? São 2 horas. 2 horas, ó. São 2 horas, são 3 horas, são 4 horas. Ah, então é o são, Álvaro. Sim. Então, galera, vem cá. Lindo, lindo, lindo. Ó, você vai ficar com a letra A por quê? Então, ó, 1% dos votos se perdeu. Tá vendo? Porque um se perdeu. Essa é uma outra regra, viu, gente? Podia ser se perderam também, tá? Mas isso é uma outra. O importante é você saber do verbo haver, galera. Então você tem aqui, ó, 1% se perdeu, havia 1, havia 2, havia 3, havia 4 proponentes, e os professores haviam encorajado os alunos, e são 2 horas da tarde. Ó, essa questãozinha aqui, ó, letra A. Galera, você não tem mais o direito de errar uma questão sobre o verbo haver. Valeu, galera! Abraço! Coloca nos comentários aí se você acertou, se você errou, se você aprendeu o verbo haver. Valeu, galera! Abraço bonitão. Fui!